muita alegria, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Grato ao nosso Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder falar do amor de Deus em mais um culto de ensino da Palavra de Deus. Quero, desde já, agradecer a todos que estarão nos acompanhando, assistindo esse glorioso culto para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. São todos muito bem-vindos para, juntamente conosco, alimentarmos com a Palavra de Deus. Quero proferir ao nosso Deus uma palavra de oração, dando então uma abertura a este culto maravilhoso que com certeza Deus estará falando de uma forma extraordinária aos nossos corações através da tua palavra. Deus Santo, Eterno, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, te adoramos, te bendizemos por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder falar um pouquinho mais da tua palavra. Senhor, que esta palavra alcance os corações e que possa, Senhor, transformar, trazer mudança na vida espiritual. A tua palavra é a única fonte de alimento para nossas almas. Em nome de Jesus, com toda humildade, Senhor Deus, entro diante da tua presença neste momento, para então, ó eterno Deus, falar da tua santa e poderosa palavra. Que teu Espírito permaneça comigo para me dar inspiração, Senhor, neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero chamar a atenção de todos para a leitura na Palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 5. Nós estamos, às terças-feiras, vendo sobre o sermão de Jesus Cristo no monte. Um sermão muito maravilhoso. Eu tenho pedido aos irmãos, sugerido, aos irmãos que leem criteriosamente todos os dias na sua casa, capítulo 5, capítulo 6, o capítulo 7 de Mateus. Ali está, nesses capítulos estão inseridos o primeiro sermão de Jesus Cristo no início do seu ministério, que é muito importante para nossas vidas espirituais. Jesus estava ali instruindo, já dando as primeiras instruções. Eu tenho esse sermão como base de todo o ministério de Jesus. Jesus já estava ali dizendo como seria o conceito, qual o conceito do seu ministério, falando sobre a questão certa do que está escrito na lei, a forma correta de interpretação. Então Jesus estava dizendo ali, estava explicando aos discípulos naquele momento como seria o proceder de um cristão, de um servo dele. Então por isso, irmãos, é fundamental esses capítulos nós meditarmos, não só meditarmos, mas também trazer para nossas vidas, aplicar na nossa vida espiritual, no cotidiano. Isso nos enriquece, enriquece a nossa vida espiritual. E sendo assim, estamos então sendo verdadeiros discípulos, porque estamos obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou. Então é muito importante entendermos isso, que a Bíblia é um manual, é o nosso único manual de fé. É a Bíblia, a palavra de Deus. E ela não foi feita, não é simplesmente um livro que cita. É lógico que na Bíblia nós encontramos as orientações devidas para a nossa jornada espiritual, para alcançarmos os céus. Mas a Bíblia não deve ser lida simplesmente como qualquer outro livro. A Bíblia não é simplesmente um livro, ela é o livro dos livros. Então, tudo que aqui está escrito no Antigo e no Novo Testamento é a boca de Deus falando conosco. E precisamos ler, meditar
meditar, colocar no nosso coração e praticar. Isso é fundamental. O que nós vemos aqui nesses capítulos que está aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, é algo muito importante, primordial para a nossa vida espiritual. Então, quero chamar a atenção dos irmãos, capítulo 5 de São Mateus, e os versículos de número 21 ao 26. Nós vamos falar sobre o ato de reconciliação do cristão. Vamos extrair aqui, nesses versículos, o ato de reconciliação do cristão. Algo muito importante, nós vamos ver. Então vamos ler aqui Mateus 5, versículos 21 ao 26, que diz: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, ou seja, irá contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Isso aqui são palavras de Jesus. É bom nós entendermos que Jesus Cristo, ele ampliou a forma do que estava escrito ali na lei, ao qual Jesus dera ao povo de Israel, que foi escrito naquelas pedras com o seu próprio dedo, o dedo de Deus, e que estava sendo interpretado pelos religiosos da época de uma forma errônea. E Jesus veio exatamente para trazer mudança, para mudar, para mostrar como era a verdadeira interpretação do que estava ali na lei. Nós vamos ver aqui o sexto mandamento da lei, que é não matarás. Isso, irmãos, vamos ver o que Jesus, qual é a forma que Jesus Cristo traduziu aquilo ali, interpretou o sexto mandamento. É bom ressaltar aos irmãos que Jesus Cristo é o autor, é o autor da palavra, da Bíblia. Jesus é o autor desses 10 mandamentos. Então, que devemos entender que Jesus é a pessoa mais apropriada para interpretar de uma forma correta. E nós, como seguidores de Cristo, temos o que, irmãos, que fazer? Obedecer à forma que Jesus interpretou a lei. Obedecer. Só nos resta obedecer, não querer, em cima das interpretações de Jesus, criar alguns argumentos, e outros tipos de interpretação. Isso não cabe a nós como cristão. O que cabe a nós é obedecer os ensinamentos do nosso mestre por excelência, chamado Jesus Cristo. Sendo assim, se assim procedermos, com certeza nós seremos abençoados de uma forma maravilhosa. Glória a Deus. Então, o tema é o ato de reconciliação do cristão. Existe aqui uma forma, um ato, como fazer para que nós possamos reconciliar ou praticar a reconciliação com o nosso próximo, com o nosso irmão. Qual é a forma
que Jesus Cristo nos ensinou. Qual é a forma que Jesus Cristo nos ensinou? Qual é o ato que eu devo ter? É lógico, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso que nós iremos ver. O versículo-chave é o versículo de número 22 de Mateus 5. Esse é o versículo-chave desse assunto, o ato de reconciliação do cristão, que diz: eu, porém, vos digo. Jesus aqui de uma forma ampla, né? Jesus de uma forma ampla está dizendo: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ou fogo do inferno. Então, cada uma dessas coisas, Jesus Cristo cita a gravidade, as consequências que há para aqueles que praticam. Irmãos, se nós precisamos entender que nós somos seres humanos, e entender que nós, em nós mesmos, não somos absolutamente nada. Se eu reconhecer o meu estado, o estado pecaminoso, reconhecer como eu sou e entender que eu sou dependente inteiramente de Deus para que eu possa ir bem nessa vida, com certeza eu conseguirei. Agora, se eu não entender isso, irmão, fica difícil. Deus nem trabalha, porque onde não há arrependimento, não há remissão. Se eu reconheço e arrependo, com certeza serei eu transformado e terei a ajuda de Deus. Jesus veio trazendo mudanças, porque da forma que estava naquela época, Deus havia reprovado totalmente as atitudes dos religiosos, inclusive os escribas e os fariseus e outros que existiam principalmente na nação de Israel, a qual Deus entregara a lei para que eles pudessem servir de modelo para o resto do mundo, mas infelizmente eles levaram para outro lado, interpretaram a lei de forma errônea, e Jesus, ao ponto ao qual Deus rejeitou aquela forma, não tinha jeito de proceder, de continuar o ser humano daquela forma. Então Jesus, com seu amor infinito, desceu à terra e agora, aqui no início do seu ministério, trazendo então esses ensinamentos fundamentais para nossas vidas espirituais. Então eu tenho que entender isso, precisamos entender para que possamos, mais uma vez eu volto a dizer, termos êxito nas nossas vidas espirituais. Então vamos prestar atenção, isso aqui não é palavra, não são palavras do pastor Luiz, não, são as palavras, eu estou comentando as palavras de Jesus Cristo, só comentando aqui aos irmãos aquilo que Jesus Cristo ensinou ali no monte. E alguém precisa comentar, passar para outras pessoas ouvirem. É assim, mas isso aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele que pronunciou nesse versículo 22. E Jesus veio exatamente ampliar de uma forma assim, ao qual ajusta, e muito a questão ou a forma que era interpretada pelos escribas e fariseus naquela época, a lei que Deus havia determinado ao povo. Então vamos dar a continuidade, eu quero só falar aos irmãos o quê? Porque o versículo fala em cólera, fala em raca, fala em tolo. O que significa a palavra cólera? A palavra cólera significa o quê? Impulso violento contra aquele que nos ofende. Impulso, isso é praticar a cólera contra um outro. É quando eu trato com impulso violento contra aquele que talvez me ofende, com raiva, com ira, com fúria, com furor, ou zangada, aquela coisa descontrolada. Isso é cólera. E o que a Bíblia diz no versículo 22? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja,
tratar o seu irmão com raiva, com fúria, com furor, porque foi insultado, o que Jesus fala aqui? Né? Se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Tem uma consequência. Isso aqui foi Jesus. Ah, mas eu fui insultado. Ah, mas eu fui... Mas aqui Jesus está dizendo, se eu tratar aqueles que, né, que vêm, me ofende, se eu for a eles com um impulso violento, ou seja, com raiva, com fúria, com furor, Jesus vem aqui e fala que serei réu de juízo. Isso significa cólera, né? Cólera é a ira, é a raiva, é o furor, é a pessoa que zanga, quem fica zangado. Agora, o que significa raca, né? O que significa raca? Termo injurioso que significa vazio, né? Manchado, maculado, pervertido. E aí Jesus diz, aí no versículo 22, continuando, né? Após ele falar sobre a encolerizar, Jesus fala também, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será o quê? Réu do sinédrio. Aí Jesus continua aqui, tolo, né? O que é tolo? Sem inteligência, sem juízo, abobado, ridículo. Eu não posso, Jesus está dizendo aqui que nós não podemos proferir ao nosso irmão, chamando ele dessas coisas, desses nomes, sem juízo, abobado, ridículo. O que isso poderá nos suceder se assim nós procedermos, segundo Jesus está falando aqui? E qualquer que lhe chamar, né, qualquer que lhe chamar de louco, né, que é tolo, será réu do fogo do inferno. Olha só as consequências. Então precisamos prestar atenção. Por isso eu volto a dizer, irmão, nós precisamos analisar a palavra de Deus e aplicar na nossa vida, porque senão nós iremos viver a infligir e de uma forma consciente. Porque se eu leio a palavra de Deus, se eu sirvo a Cristo, leio, escuto, eu ouço essa palavra que eu estou falando aqui, eu creio que muitos irão ouvir. Se você não sabia disso, então fica sabendo. Se eu praticar essas coisas que Jesus aqui está dizendo, isso aqui é a forma que Jesus veio interpretando o não matarás, é o 6º mandamento, Jesus ampliando aqui, porque os fariseus e os escribas, eles pensavam que se eles não matassem, não cometessem o homicídio, pronto, estava tudo certo. É o que está dizendo no versículo de número 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, é o que está lá na lei de Moisés. Não matarás, é o 6º mandamento. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí Jesus vem no versículo 22. Mas eu vos digo. Aí Jesus vem o quê? Ampliando. Aí falou sobre a cólera, falou sobre a raca, falou sobre o tolo. Não é simplesmente a prática de cometer o homicídio ou de matar. Era isso que eles pensavam. Eu não matando, quer dizer, aí eu posso chamar meu irmão de louco, chamar e fazer aquilo, cometer a questão da cólera, raca e tolo. Entendeu? Então, vamos continuar aqui. O assunto é maravilhoso. Eu peço aí a atenção dos irmãos para que possamos então entender ainda mais o que Jesus quis nos dizer aqui nesse Sermão do Monte, ao qual nós estamos estudando todas as sexta-feiras sobre o Sermão do Monte. Maravilhoso, muito apertado, por isso que a Bíblia diz que o caminho é apertado, mas é esse caminho que nós trilhamos, é esse o caminho certo que nos conduzirá ao céu se assim obedecermos os ensinamentos do nosso Mestre. Por isso que a Bíblia é a única regra de fé para o cristão. Fique com a Bíblia, leia a Bíblia, coma a Bíblia, alimente-se da Bíblia, cumpra a palavra de Deus como a única regra de fé da sua vida espiritual. Nós vamos dar a continuidade aqui, então,
nesse assunto maravilhoso. Eu quero dividir, né, esse assunto em dois tópicos maravilhosos, que o primeiro tópico nós vamos intitulá-lo de o autocontrole deve vencer a ira proibida. O autocontrole deve vencer a ira proibida. Como base o versículo 21 e 22 de Mateus, que eu quero ler de novo, é importante, já li e vou ler novamente para continuarmos o assunto. Versículos 21 e 22 que diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. E o versículo de número 22. Para basear aqui sobre o autocontrole deve vencer a ira proibida. Alguém poderá dizer, então quer dizer que a ira se tem a ira proibida, não tem problema irar. Irmãos, é impossível um ser humano não irar. Mas existe na mente, daqui a pouco nós vamos ver o versículo, o que Paulo fala lá em Éfeso, nessa questão de ira, de irar. Isso é algo do ser humano. Irar, ficar nervoso. Mas tem uma forma do cristão que ele ira, mas não deve pecar. Há uma recomendação na Bíblia, que ao irar, a questão não é irar. Talvez podemos até irar, mas a questão é pecar através da ira. E nós temos aqui a recomendação da Bíblia, e daqui a pouco nós vamos ver essa questão da ira. Que alguém poderá dizer, mas eu sou muito nervoso, eu iro demais, não sei o que e tal. Tudo bem, mas a Bíblia tem aqui a recomendação. Agora, a recomendação é que eu devo ter o autocontrole. Uma das recomendações é que eu devo ter o autocontrole. O que é isso? Ter o autocontrole. O que é ter o autocontrole? É o quê? É eu possuir o controle de mim mesmo. É eu me controlar. Não ser necessário de alguém estar me controlando. Não, eu preciso ter um autocontrole sobre mim mesmo. E outra coisa, o que é isso, ter autocontrole? É termos habilidade, isso é a habilidade, de tomar as rédeas das nossas emoções. Eu preciso ter. Se eu tenho um autocontrole, eu vou adquirir essa habilidade. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se você tem tido dificuldade, porque isso não é fácil, não é fácil, mas eu preciso ter esse autocontrole, eu preciso ter essa habilidade de tomar as rédeas, ou seja, ter o controle total das minhas emoções, entendeu? Porque se assim eu fizer, eu vou vencer a ira proibida. Se eu não tiver o controle das minhas emoções, como que eu vou vencer se eu não tenho controle? Cada um de nós somos capazes de desenvolver essa habilidade. Mas eu preciso lutar por isso. Eu preciso querer isso. Com certeza terei condições de ter o autocontrole, o domínio de mim mesmo. Vocês não estão entendendo? Isso é autocontrole. Autocontrole. Ter essa habilidade de tomar as rédeas, das emoções, em especial as mais fortes. Em especial as mais fortes, porque exatamente essas é que temos dificuldade de ter o autocontrole. É nos momentos, aqueles momentos, que todo mundo se conhece. Eu me conheço, você se conhece e sabe o que eu estou dizendo. Você sabe qual é o momento que você precisa usar essa habilidade. Essa habilidade do autocontrole, entendeu? Especial nos momentos mais difíceis, ou seja, como a raiva, a ira, é o que nós estamos falando aqui, é a cólera.
Nós não podemos desenvolver isso, porque Jesus falou no versículo 22, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, né? Em outra versão, que diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão, todo aquele que se irá contra o seu irmão, isso é, quem nessa vida não ira? Quem nessa vida não fica nervoso? Todo ser humano, isso é do ser humano, infelizmente. Mas a recomendação é que nós precisamos ter um autocontrole para não cair nisso. Eu preciso controlar a minha raiva, eu preciso controlar o meu furor, porque isso vai me trazer consequências sérias. Quantas pessoas, através da ira, através do furor, ele comete um homicídio, ele mata o outro, literalmente falando, ou comete coisas que não deveria, no momento da ira, da raiva, daquela coisa, daquele furor, ele comete coisas que não deveria cometer. Então Jesus vem dizer aqui para nós essa palavra. E eu preciso então ter esse autocontrole para vencer esta ira proibida. Essa é proibida. Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo de uma forma muito clara para nós, né? Ó, a lei de Moisés proibia matar, está lá o 6º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13 está dizendo, não matarás. É a lei de Deus que determinava, né? A lei determinava. Os escribas e fariseus achavam que não cometendo homicídio estava cumprindo todo o 6º mandamento. Eles achavam, estamos tranquilo, né? O que está mandando aqui a lei é que nós não podemos matar ninguém. Nós não podemos matar. Se assim nós não fizermos, está tudo tranquilo. Mas só que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo reprovou, né? Jesus Cristo reprovou aquela atitude, né? O pensamento daquele povo, dos fariseus, dos escribas, ou seja, daqueles que pensavam e traduziam dessa forma, que simplesmente não matar, não derramar sangue de outra pessoa, do seu semelhante, estava tudo bem, estava cumprindo o mandamento, né? Estava cumprindo. Mas aqui nós podemos ver que Jesus discordou, pois para ele a proibição incluía pensamentos e palavras e cólera, os insultos, além, é claro, do próprio homicídio, né? Os insultos, porque às vezes não matava, mas insultava. A questão é essa, nós precisamos tomar cuidado com os insultos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, com certos tipos de palavras que agride. Às vezes a pessoa pensa que pecado talvez é só agredir fisicamente, né? Fisicamente, igual aqueles pensavam que o pecado estava só na agressão fisicamente e tirar a vida do outro. Mas Jesus veio aqui falar a eles que também era certo, errado, certas atitudes no insulto de palavras, né? Palavras. Pensamentos e palavras, no caso a cólera, os insultos, além, é claro, do próprio homicídio. Além do homicídio tinha esses outros agravantes, que também era problema, que também era a mesma, as pessoas que praticam, né, que pratica isso, está na mesma situação daquele que mata, que comete o homicídio. O homicídio. Jesus disse, eu porém vos digo, no versículo 22, eu porém vos digo, Jesus estava radicalizando ali o 6º mandamento, apertando, ajustando, mais um pouquinho, ampliando a forma ao qual os escribas e fariseus interpretavam o 6º mandamento. Jesus estava radicalizando. Se algum falar, fulano, Beltrano, pastor, esse cara não é radical, não. Radical, se é que nós devemos olhar para esse lado do radicalismo, olha aqui, Jesus
né? A Bíblia, em muitas questões, porque a Bíblia trata o pecado de forma radical, irmão. Com o pecado você não fica tentando polir, você não fica tentando passar a flanelinha. Não, a Bíblia, ela é enfática e radical contra o pecado. Aqui, da mesma forma, Jesus está radicalizando aquilo, o sexto mandamento, que era não matarás, ampliando ainda mais a forma correta de praticar, de obedecer o sexto mandamento, né? Os discípulos de Jesus não somente não devem praticar homicídio, como nem mesmo devem dar lugar à cólera. Não é simplesmente lá matar o outro. Não matei, não, quer dizer, não cometi o pecado. Mas e a cólera? O que é cólera, irmão? Vamos voltar lá? O que é cólera? O que é impulso violento contra, ou seja, a ira. Mas pratica a ira contra o seu irmão, fala o que quer, fala o que pensa, maltrata o seu irmão em palavras. Há muitos assassinos espirituais, há muitos crentes matando outro crente. Nós já parou para pensar isso, irmão? Tem muitas pessoas que acham no direito de chegar a ofender e falar o que quer, porque acha que é crente, porque acha que, não, eu sou um crente, eu oro, eu jejuo, eu faço aquilo. Não passa de um fariseu. Não isso, porque eu oro, eu jejuo, eu faço aquilo, eu leio a Bíblia e tal. Eu me acho no direito de ofender os outros com as minhas palavras. Eu estou desfazendo simplesmente tudo o que eu fiz, perdendo o sacrifício, tornando sacrifício de tolo. Quando eu separo a oração, que é obrigação do cristão, é recomendação da Bíblia, orar sem cessar. Isso é necessidade do cristão. Mas para quê, irmãos? Para que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos ter um coração mais quebrantado, humilde. Não para fazer igual o fariseu, bater no peito. Não. Jesus não nos ensinou dessa forma. Então há muitos assassinos espirituais, deixando que a ira toma conta do coração e proferindo palavras indevidas, maltratando o seu irmão. Os fariseus praticavam isso, porque eles achavam que o mandamento era só não matar, era só não cometer homicídio, mas eles praticavam, né? Eles praticavam a cólera, ou seja, a ira, a raca, o tolo, a tolice, né? A tolice entre os irmãos, e achava que estava tudo bem. Jesus reprovou. Não é por aí, não é assim. A forma de interpretar genuinamente os mandamentos. Jesus veio trazendo complemento, porque na forma que estava, já estava tudo cauterizado. A forma que eles criaram ali de interpretação, e estavam como cegos. Cego guiando outro cego, irmãos. Vai cair aonde? Ambos, diz a Bíblia, cairão no buraco. É o que estava acontecendo. Cegos guiando cegos. Aí veio Jesus, a luz do mundo, para iluminar e abrir os nossos olhos espirituais. Agora, irmãos, eu não posso, nessa altura, como cristão, conhecendo dentro da luz das Escrituras, ensinamentos como esse que Jesus Cristo pronunciou, nos ensinando, sabendo, se é que eu possuo ainda pelo menos 5 neurônios na minha cabeça, conscientemente praticarmos atos ao qual, na época, os fariseus praticavam, que Jesus Cristo reprovou. Mais uma vez eu volto a dizer, existe ainda, nos tempos atuais, muitos fariseus, ao qual Jesus tem reprovado. E o mal do fariseu, que eles eram daquele jeito, eles achavam que era melhor do que todo mundo. Ninguém podia falar nada para os fariseus. Ai daquele que falasse. Eles achavam que eram superiores, estavam por cima de todos, os fariseus e os escribas. Então há muito crente dessa forma, infelizmente, irmão, escondido atrás de uma capa de religiosidade simplesmente.
Mas de cristão verdadeiro não tem praticamente nada. E Jesus veio para mudar isso, irmãos. Nós não podemos aceitar. Sendo que Jesus Cristo morreu para nos mudar, para nos transformar. O Evangelho nos traz transformação. Precisamos mudar. Cada dia melhorar. Copiando de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o grande, único, melhor exemplo para nós cristãos. Em Cristo Jesus. Mais uma vez vou recomendar, irmãos, leiam o capítulo 5, capítulo 6 e 7 de Mateus. Isso vai fazer bem para a sua vida espiritual. Leia todos os dias e vê o que Jesus falou. Jesus veio mudar a situação que estava no mundo. Deus reprovou, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Paulo falou em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos haviam pecado. E muitos achavam que estavam corretos, eram santão, mas eram religiosos, hipócritas. Jesus Cristo veio e trouxe a mudança para nós. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. É maravilhoso. Então devemos observar, né? Observar esses ensinamentos, né? Sobre a ira ou a cólera, nem toda ira é maligna, e até mesmo seres humanos, pecadores, podem às vezes sentir a ira justa. A questão não está simplesmente na ira. É igual eu disse no início. A grande questão é pecar através da ira, ou deixar ser dominado pela ira. Ira. Nós vamos ler Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículos 22 ao 27. É uma leitura um pouco extensa, mas eu vou ler para que os irmãos prestem atenção bem aí nessa leitura que é maravilhosa. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas consciências do engano, e vos removeis no espírito do vosso sentido, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, ao versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, porque o diabo busca a ocasião na nossa ira. Com certeza, se nós permitirmos, o diabo vai ter a ocasião e fazer com que realmente aí nós pequemos através da ira. Por isso que a Bíblia fala aqui que não devemos deixar que o sol, né, no versículo de número 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não devemos deixar o dia amanhecer, se porventura nós iramos contra o nosso irmão, se porventura surgiu isso, a ira, né, levantou com furor, nós devemos o quê? Ir até, não devemos deixar que o sol, né, se ponha sobre a nossa ira, ou que o dia amanheça. Se isso acontecer hoje, tem que correr rapidamente e buscar a reconciliação. Nós vamos ver no próximo tópico sobre a reconciliação, a importância da reconciliação. Mas agora nós estamos vendo sobre o que? O autocontrole deve vencer a ira proibida. Se eu tenho um autocontrole, eu sou capaz, muito capaz de, quando eu irar, se eu irar contra o meu irmão, ir até ele rapidamente e consertar. Isso é ter o autocontrole, meu irmão. Se você não tem tido essa capacidade, ou se você não tem tido esse controle, né, ou habilidade, Jesus Cristo te ajuda.
Busquem Jesus. Alguém diz, eu sou descontrolado, eu sou descontrolada, eu não consigo, eu fico nervoso muito rápido, eu iro, e eu deixo os negócios descer para o meu coração. Meu irmão, você precisa buscar de Deus se você não tem conseguido, porque Jesus condena essa questão da ira, né, que provoca, ao qual nós permitimos que o inimigo use isso para que nós venhamos, através disso, pecarmos contra Deus. Não alimente, não deixe que a ira cresça no seu coração, mas a recomendação é que não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. É a recomendação do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. Agora, como, pastor, tem lutado, irmãos, aqui fala, e vos revistais no espírito do vosso sentimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Se eu consigo, pela ajuda de Deus, é lógico, ter o autocontrole, ou ter a habilidade de tomar as rédeas, né, das minhas emoções, nessa questão da ira, irmão, isso prova que eu verdadeiramente nasci de novo. Sou um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. É a atitude de salvo. Preste atenção. Se isso não está acontecendo, se você não tem conseguido, alguma coisa precisa ser mudada. Está faltando a regeneração. Está faltando algo aí, né? Está faltando algo. Você precisa revestir do novo homem. E o revestimento é por Deus, é em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Aí, nós continuando aqui, a palavra, todas essas práticas, irmãos, que eu falei aqui, que no caso seria cólera, raca e tolo. Jesus já cada um especificou. No versículo de número 22. Está especificado a consequência que isso nos traz. A consequência está muito clara aí, é fácil demais de entender, meu irmão. De compreender. Então, por que nós às vezes deixemos essas coisas ocupar nosso coração, a nossa vida como cristão? Jesus está aqui, eu vou ler novamente, aqui no Mateus capítulo 5, versículo 22, preste atenção, isso aqui foi Jesus que falou, né, após ter citado o sexto, né, mandamento, que está no versículo de número 21, que está lá na lei. Aí Jesus vem e fala assim, eu porém vos digo. Preste atenção que Jesus aqui está ajustando, está ampliando o sexto mandamento. É a forma que nós devemos proceder. Aperta, pode... Vamos entender aqui que há um ajuste aqui, um aperto. Entendiam-se que o pecado seria só se cometesse homicídio. Aí Jesus vem dizendo aqui, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, né? O que é a cólera? Vou deixar bem claro, frisado, é o impulso violento contra aquele que nos ofende, ou seja, a ira, a raiva, o furor, ser dominado por isso. O que vai acontecer com os tais? Contra seu irmão, né? Encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Isso aqui é a penalidade. Aí Jesus prossegue. E qualquer que chamar seu irmão de raca, né? O que é raca? Termo injurioso que significa pervertido, né? Chamar de pervertido o seu irmão. O que isso venha proporcionar? O que vem proporcionar? E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, o que é isso? Sem inteligência, sem juízo, abobado, ridículo. Irmãos, precisamos vigiar, porque é muito fácil de nós ficarmos enraivados, né?
E no momento chamar o outro de tolo, de bobo, né? De ridículo, não suporto, fulano, não suporto. Isso crente, irmão. Olha o que Jesus disse, olha só a consequência, será réu do fogo do inferno. Os que tais coisas, com certeza, aqui Jesus está dizendo, deixa-se ser levado por isso aqui. Então tá aí. Eu preciso ter o auto. O que é autocontrole, irmão? Vou repetir. Autocontrole. Eu preciso ter controle de mim mesmo. Há muitas pessoas que querem controlar os outros. Presta atenção, irmão. Às vezes não está dando conta nem de controlar a si mesmo. Quer controlar a vida do outro. Primeiro eu tenho que ter o autocontrole sobre mim mesmo, se for o caso de querer controlar a vida do outro. Eu preciso olhar para mim mesmo. A Bíblia diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes somos bons para examinar a vida do outro. Né? A vida do meu semelhante, do meu próximo, do meu irmão. E não sou capaz de examinar a minha vida, que às vezes está pior do que a vida que eu estou examinando e querendo dar opiniões. É pitaco, né? Devemos observar na palavra de Deus, certinho, e termos essa habilidade de ter o controle, as rédeas mesmo, ó, dessas coisas, das emoções, em especial as mais fortes, que cada um se conhece e sabe o que eu estou dizendo. Cada um sabe aonde precisa ter mais cuidado e critério, ser mais criterioso, para não pecar, para não infringir a palavra de Deus. É isso. Que Deus abençoe. Nós precisamos caminhar. Vamos aqui para o segundo tópico do nosso comentário e último, que diz: a reconciliação deve preceder a adoração e o juízo. Ó, vou repetir. A reconciliação deve preceder. O que é? Né? O que significa o termo preceder? Reconciliação, creio que todo mundo sabe, é conserto. Um com o outro, é rever. É retomar aquilo que precisa, porque foi provocado por alguma atitude, né? Até às vezes no momento da ira, né? Da cólera. Isso é reconciliação, vai, reconcilia rápido, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Isso é quando a pessoa vai e reconcilia o mais rápido possível. O mais rápido possível com o seu irmão, com o seu próximo. Irmão, preceder é ir na frente, né? Anteceder, antecipar. Estar ou, né? Anteceder ou ir antes, fazer antes. Primeiro, então, o que eu devo fazer? Primeiro eu preciso reconciliar para depois prestar adoração a Deus, né? Versículos 23 ao 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, a recomendação de Jesus, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Tá vendo que a reconciliação vem primeiro? Ó, tá aqui o versículo chave aqui, para mim é o versículo 24, nessa questão, nesse tópico aqui, que é o segundo tópico que nós estamos vendo desse assunto. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. E em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali,
enquanto não pagares o último centavo. Para que deixar, ou por que deixar o negócio agravar? Se tem como consertar ou corrigir. A recomendação de Jesus é essa. Se alguém tiver uma oferta para entregar ao altar, mas se tiver alguma rixa contra o seu irmão, deixa a oferta lá. Vai até o seu irmão, reconcilie primeiro. Então, primeiro vem a reconciliação. Há muitos crentes, mas presta atenção no que eu vou dizer. Há muitos crentes equivocados concernente a essa questão aqui. Exatamente, Jesus nos corrige. Jesus é maravilhoso. Louvemos a Ele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus aqui nos adverte. Não adianta, meu irmão, mais uma vez eu quero dizer, preste atenção como servo de Deus. Não adianta querer jejuar, orar e tal, e fazer e acontecer, ir para os cultos, glória a Deus, aleluia e tal, como manda, tudo bem, isso tudo, irmãos, é essencial e precisamos ser assim, precisamos ter a forma correta de um cristão proceder correto. Mas primeiro, irmãos, para tudo isso ter valor, a minha oração, o meu jejum, os momentos de leitura bíblica, a minha conduta entre a sociedade, a forma de eu andar, de eu falar, de eu vestir, em tudo isso é super importante e precisamos. Mas antes disso, tem algo importantíssimo que nós precisamos fazer. Se necessário, a reconciliação. Às vezes, irmãos, acontece comigo, com qualquer um. Ficamos contrariados com alguém, por alguma ofensa, alguma coisa fez com que nós contrariássemos. A ira vem, mas eu preciso correr, como conhecedor da palavra de Deus, correr ao meu irmão o mais rápido possível e reconciliar com ele, para depois eu orar, para depois eu jejuar, para depois eu ofertar, para depois eu ler a Bíblia, para depois eu fazer as outras coisas que eu preciso como cristão. Senão, irmãos, estarei perdendo meu tempo e todo o meu sacrifício cairá por terra, porque se eu fizer isso, irmãos, antes de reconciliar com o coração amargurado, com o coração, irmãos, amargurado, não surgirá ou surtirá efeito. É isso que eu entendo. A reconciliação deve preceder a adoração e o juízo. Sem isso também não serei capaz de cumprir a lei de Deus. Qual que é o juízo do crente ou a justiça do crente? É cumprir exatamente, irmãos, as recomendações, a lei de Deus, isto é ser justo. Reconciliação está lá dentro dos 10 mandamentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus está dizendo aqui no seu ensinamento no monte. É isso que Jesus está dizendo. A reconciliação vem antes de qualquer adoração, de qualquer, irmãos, proceder diante de Deus. Não é difícil de nós entendermos isso. Não é tão difícil. Se alguém nos ofende, se alguém, irmãos, faz coisa que realmente faz com que nós sentimos, mas não devemos deixar que a ira nos tire da presença do nosso Deus. Se queremos evitar, o homicídio perante Deus, devemos tomar todas as possíveis medidas positivas para viver em paz, em amor com todos os homens. Mais uma vez eu volto a dizer,
Homicídio, segundo o que Jesus está nos ensinando, não é apenas tirar a vida de alguém, cometer um assassinato, um homicídio. Não, irmão, Jesus está aqui ampliando. Aquele que fizer essas coisas, está no versículo de número 22, Jesus, o cumprimento está exatamente aí, está cometendo homicídio. É a mesma coisa, comete homicídio. É isso que Jesus quer que nós entendemos. E nós precisamos, irmãos, com certeza, praticar isso, né? E devemos, num sentido mais avançado, devemos também entrar em acordo com Deus. A grande questão é que muitos irmãos têm criado as suas interpretações como os fariseus e escribas, que não estavam de acordo com Deus. Sabe por quê que precisamos estar em acordo, concordar com Deus? Porque somos meras criaturas, homens mortais, cheios de defeitos. Uma das coisas que nós precisamos é reconhecer o nosso estado, irmãos, de miséria diante de Deus. Porque aí sim teremos condições de humilharmos. Não interessa se eu oro, se eu jejuo muito, mas eu sou ser humano e eu preciso reconhecer para então isso ter efeito na minha vida. O que adianta, irmãos, não ter a capacidade de reconciliar com o irmão? Há muitos perdendo tempo. Há muitos perdendo tempo nas suas longas orações, nos seus jejuns. E Deus não tem ouvido, não tem passado do teto da sua casa, porque o seu coração está amargurado, cheio de rancor, de ira, de raiva de alguém. E você não é capaz de reconciliar. Esta palavra possa falar com você neste momento, em nome de Jesus. Receba. Eu sinto a glória de Deus e sinto como um profeta de Deus falando esta palavra. Ouça, mais uma vez, Deus fala contigo. Deus fala conosco, Jesus fala conosco através dessa palavra. É nós que temos que estar de acordo com Deus, é Deus que tem que concordar conosco. Há muitos que pensam que Deus que tem que concordar com seus pensamentos malucos. Não é isso, sabe por quê? Porque Ele, o juízo, é Ele que justifica, aleluia, e põe a nós condições. É Jesus que põe condições, não é nós que colocamos condições a Ele. É Ele que estará sentado, aleluia, como juiz no tribunal de Cristo e também no juízo final. Ele será o juiz, é Ele que julgará, é Ele que determinará. Então é nós que precisamos obedecê-lo, se quisermos ter êxito e vitória na nossa vida, na nossa caminhada e jornada espiritual. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entre em acordo com Deus. Entre em acordo com Deus. Talvez você não esteja mais vivendo neste mundo amanhã de manhã. Preste atenção, talvez não. Quem garante? Isso que eu li aqui através de um comentarista é muito importante, verdadeiro. Há muitas pessoas que vivem aqui como se fossem eternos, que não vai morrer, essa vida não vai... Irmãos, essa vida é passageira, é como a erva. De manhã está bonito, mas à tarde ela murcha e cai. E foi-se a sua beleza e acabou, morreu. A nossa vida é passageira. Somos mortais e devemos tomar cuidado. Não podemos deixar que certas coisas invadem o nosso coração. Quem garante? Às vezes a pessoa está com uma certa inimizade, está com raiva, irado com alguém e não procura reconciliação e passa um dia, 2, 3 e quem sabe amanhã você não estará mais vivo para reconciliar, partirá para a eternidade e aí não haverá mais tempo para fazer isso. Então nós precisamos entrar em acordo com Deus. Qual é a recomendação de Jesus aqui?
aqui é que nós reconciliemos para depois adorar, para depois prosseguir a nossa fé. É muito claro. Então, enquanto a vida, corremos, consertemos. É momento de consertar a nossa vida no altar de Deus. É momento de reparar o altar para que o Senhor envie o fogo do céu e nos purifique. E nos purifique. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e nos dê força para que realmente possamos caminhar, aleluia, de acordo com o nosso Deus, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Para concluir, eu quero falar algo aqui na conclusão. Jesus não anulou o 6º mandamento. Jesus não anulou nenhum mandamento. O próximo nós vamos ver sobre o outro mandamento muito importante que irá falar: não adulterarás. Vamos ver a forma que Jesus Cristo tratou esse mandamento. Jesus não mudou. Nós vimos hoje sobre não matarás, né? O homicídio. E Jesus não anulou, não cometerás homicídio. Pelo contrário, ampliou e levou até os nossos sentimentos coléricos, né? E palavras de maldição. O crente tem os recursos espirituais para amar. Nós temos os recursos. Deus nos deu o recurso. Nós temos Jesus na nossa vida. O nosso recurso é Jesus. O seu recurso é Jesus. Busque nele. Agarre em Jesus Cristo. Não solte, por mais difícil que esteja, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo é a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. E em nome de Jesus Cristo, é só seguir, é só andar em acordo com a palavra de Deus, andar em acordo com o Senhor Jesus Cristo, que as coisas fluirão. O inimigo terá que bater em retirada, porque quem é ele? Aleluia, quem é ele para enfrentar o nosso Deus? Mas em nós mesmos não teremos nenhuma condição. Então que esta palavra, irmãos, possa ter efeito positivo na sua vida. Precisamos ter ato de reconciliação como cristão, e o ato é esse aí, irmãos. O ato foi tudo quanto nós falamos aqui. Está aqui na Bíblia. Jesus ensinou qual é a forma. Citando aqui a questão da oferta. Se alguém tem oferta para entregar, se tem algo contra o seu irmão, deixa a oferta para lá e reconcilie primeiro. Primeiro a reconciliação. Vamos fazer uma autoanálise. Faz uma autoanálise na sua vida. Vê se aonde está pegando. Vamos obedecer a palavra de Deus. É momento, Jesus está voltando. Vivemos os últimos momentos na face da terra. E Jesus está dando tempo suficiente para nós reconhecermos que precisamos todos os dias melhorar a nossa conduta diante dele. Melhora a sua conduta diante de Jesus Cristo, enquanto é dia, enquanto você está vivo, enquanto estamos vivos, enquanto o Senhor tem nos dado oportunidade. Aproveite porque amanhã poderá ser tarde demais. É agora, é hoje. Não deixe o sol se pôr contra a sua ira, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, Senhor, por esta palavra. Me ajude, Senhor, a cumprir esta palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de cada um, em nome de Jesus Cristo. Ajuda os teus filhos, os teus servos, ó Pai, obedecer e andar segundo, Senhor, de acordo com a tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, quero pedir a bênção sobre todos, Senhor. Todos, Senhor, aqueles que estão enfermos, visita, cura. Aqueles que têm, Senhor, passado por problemas, Senhor, problemas diversos. Senhor, Tu é aquele que soluciona os problemas. Entra, Senhor, nos lares, ó Pai. Uma das coisas que hoje, Senhor, está acontecendo muito, o diabo, Senhor, o Teu inimigo, nosso inimigo, tem trabalhado contra as famílias para destruir. Mas em nome de Jesus, repreendo, Senhor, toda intervenção do inferno contra as famílias, ó Deus, e peça a tua bênção. Abençoe a cada um, em nome de Jesus, a cada família. Agora eu te peço, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos e, querendo Deus, se Jesus não voltar, na próxima terça-feira iremos dar continuidade a esses ensinos maravilhosos, e o que eu peço é que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.